deu a preferência para os grupos. Então, irmão, me perdoe. Amém? Vamos mandar o seu filho, né? Nós vamos ouvir a mensagem. Depois vem mais uma oração final. O pregador estará também orando pela igreja, orando por nós. Nós estamos divididos, queridos. Bendito é o nome do Senhor. Eu creio que 1h nós vamos estar terminando. Amém? Então os irmãos não saiam antes da 1, só se precisar, né? Se tiver algum compromisso, então tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se não puder ficar, amém, fique. E você não vai perder, você vai ganhar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Depois da oração, o Júlio, que é do setor 10, como eu dizia, estará nos trazendo a mensagem e orando no final. Amém, querido? Vocês desejam ouvir Deus falar ainda nessa noite? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Amém. Você crê que Deus vai falar de uma forma tremenda, né? Olha só, moça. Vamos clamar o Senhor. Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós entregamos, Senhor, desde que chegamos aqui, Senhor, na Tua presença, a nossa oração. Já sabemos que Tu ouviste, Senhor, cada clamor como foi falado hoje. Cada necessidade que foi entregue a Ti, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Amados irmãos, todos com a paz do Senhor. Aproveitando que nós estamos sobre os pés, eu quero convidar os irmãos a fazer uma leitura da Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo costume, capítulo número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Eu quero fazer uma leitura de alguns textos. Capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Efésios, e o verso de número 15. Graças a Deus. Se encontrar o texto, podem dizer amém. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5, verso número 15, e dizemos: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais falta de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho e a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vamos estar assentados, por gentileza. Antes de falar aos irmãos sobre o que está no meu coração, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estar entre os irmãos, visto que nós somos uma cidade agraciada por Deus, por tantos pregadores e cantores, homens e mulheres que Deus tem levantado para falar da sua palavra,
e aprove o Senhor estar entre os irmãos para falar um pouquinho da palavra do nosso Senhor. Eu não posso deixar de agradecer a Deus e louvar o Senhor pela vida do pastor Geraldo, que nos formulou um convite para estar entre os irmãos. E eu também não posso deixar de agradecer a Deus pelo meu pastor, o pastor Osni Lúcio, que tem sido uma bênção de Deus na minha vida, na vida da minha esposa e no setor de número 10. Deixar os nossos agradecimentos ao pastor Osni, que tem sido uma figura de extrema importância na minha vida. Alguém possa entender isso como uma bajulação, mas ele não precisa disso. Mas ele sabe que eu amo ele, e ele para mim é mais do que um pastor. Ele é meu pai. Irmã Beth são um casal abençoado na minha vida, e eu não tenho privilégio ainda de os meus pais servirem a Jesus. Então a gente se espera um pouquinho no líder da nossa igreja, e o pastor Osni tem sido uma bênção. Bem como o setor de número 10. Eu queria que os irmãos do setor de número 10 levantassem a mão que estão aqui. Por favor, levante sua mão. Alguns irmãos estão aí, vieram nos acompanhar. Eles me ouviram pregar dia 21 e dia 22 de abril no avivamento dos jovens, e estão aqui para me ouvir também. Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estão aqui. Bem como a da minha esposa. Hoje faz 1 ano, 8 meses e 1 dia que eu sou casado, porque eu casei dia 4 de setembro, e a minha vida está bem. Vou chamar de gatinha porque não, crente não é gatinho, crente é ovelha. Então eu dou graças a Deus pela vida da minha esposa, que sempre que pode estar comigo. Meus amados, eu confesso aos irmãos que minhas pernas tremem, meu coração bate um pouco mais forte por estar falando a palavra de Deus aqui nessa igreja, que é a sede do nosso campo de Criciúma, e também pela presença dos obreiros que, embora são humildes, mas nos intimidam um pouco. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos que eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu não sei se será uma grande revelação para todos, mas ao menos a Bíblia eu vou procurar pregar aos irmãos aqui nessa noite. Eu tenho certeza que todos que aqui estão não estão aqui porque não tinham outra coisa a fazer. Pelo contrário, o horário nos é oportuno e propício para tirar um bom som. Mas graças a Deus que você está aqui, desafiou, você está precisando de alguma coisa. Eu tenho certeza que por intermédio da palavra de Deus, o Senhor há de trazer resposta à tua pergunta, o Senhor há de trazer alívio para a tua alma, o Senhor há de trazer uma resposta para as indagações que a situação que está envolvendo a tua vida está proporcionando. De fato, nós estamos diante de um texto, embora está contextualizado na carta aos Efésios, que é uma carta muito conhecida e é um capítulo muito conhecido dos irmãos, o capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Efésios, em especial o verso de número 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Todos nós que aqui estamos já ouvimos algum pregador, algum pastor, algum ensinador consubstanciar o seu sermão, a sua mensagem, no capítulo 5, verso 18, tanto que é um dos textos muito conhecidos de nós, que somos pentecostais, que gostamos de adorar a Deus e glorificar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, e gostamos de sentir a presença do Espírito e deixar ela dominar a nossa alma. Mas também, ainda além desse versículo, nós também sabemos qual é o contexto histórico e cultural da região onde a igreja do Senhor Jesus Cristo estava localizada, na cidade de Éfeso. Todos nós sabemos que lá, na cidade de Éfeso, existia alguns demônios, alguns espíritos que possuíam as pessoas e que cegavam todas elas e que levavam todas essas pessoas, se não todas, mas a grande maioria, a adorar a deusa Diana ou a deusa Artemis, onde existiam lugares consagrados a ela. Dentre os mais conhecidos, há um pavilhão, um templo consagrado a ela, que deveria caber aí mais ou menos 24 ou 25 mil pessoas para adorar essa deusa que era venerada, adorada
chamado Paulo, que faltaria-nos tempo para falar sobre a vida, a biografia deste homem tão nobre e tão fundamental para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo, em especial nesse lugar chamado Éfeso. Diz-nos a Bíblia que Paulo chega na região de Éfeso, na cidade de Éfeso, e encontra alguns homens. Esses homens já eram chamados de discípulos, 12 discípulos. E a Bíblia diz que Paulo faz uma pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles falaram: nós nem ainda sabemos quem é o Espírito Santo. Na verdade, quem havia os pregado, quem provavelmente havia os batizado, havia sido Apolo. E Apolo ainda, ao quem diga, não havia sabido sobre a descida do Espírito Santo. E ninguém pode levantar o ombro maior do que a cabeça. Então ele havia pregado o batismo da regeneração, o batismo de mudança de vida, o batismo que João Batista pregava. Então esses homens foram batizados no batismo de João Batista, cuja frase falada por eles mesmos como resposta ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo os convida para entrar na mesma fé de Paulo, na mesma visão espiritual, a ponto de Paulo orar por esses homens receberem o batismo com o Espírito Santo, receberem o dom de falar em línguas estranhas, receberem o dom de profecia e profetizar um ao outro. Daí para frente, a igreja foi sendo, ou a cidade de Éfeso foi sendo impactada, não só por palavras, mas em poder do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, com esses homens, vão anunciando, a ponto de ele ser expulso de uma das sinagogas, e quem quer faz, não encontra ou não coloca desculpa. Quem quer fazer, faz. Então Paulo, já que foi expulso da sinagoga, ele vai pregando por aí pelas ruas, pelos becos, atalhos e valados, pelas encruzilhadas da cidade de Éfeso. A igreja vai crescendo. A Bíblia diz que a palavra do Senhor prevalecia, e aonde a palavra do Senhor prevalece, sempre há o crescimento. Você pode confirmar dizendo amém? A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo vai anunciando, vai pregando, as coisas na cidade de Éfeso já vão tornando um novo rumo, já vão tomando um novo norte. As pessoas já não estão mais indo com tanta frequência no templo para adorar a Diana dos Efésios. As pessoas já não estão sendo envolvidas com tanta frequência nas mágicas que existiam ali naquele lugar. As pessoas agora já estão tomando ciência, já estão tomando verdades de que existia ali um poder sobrenatural que mudava a vida das pessoas, e esse poder vinha através da palavra do Senhor e a confirmação do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fica ali por mais de 2 anos, quase 3 anos, pregando, ensinando, exortando a igreja e falando sobre coisas concernentes a doutrinas bíblicas, porque é o que o Paulo sabia fazer. Embora ele era um homem muito inteligente, embora era um homem sabido de algumas filosofias, de alguns homens dado a sabedoria, mas o cerne do seu sermão, a espinha dorsal da sua pregação, eram as doutrinas que até hoje estão de pé e que nós pregamos: doutrina de santidade, doutrina de oração. Alguém está dizendo que a teologia da prosperidade está tomando conta das igrejas, mas tem a teologia da prosperidade, mas também tem a teologia da oração, da santificação, das coisas espirituais. E aí a gente vai entender que Paulo vai pregando e os discípulos vão indo no mesmo caminho, a ponto de o apóstolo Paulo receber a notícia que a igreja do Senhor Jesus Cristo em Corinto estava precisando da presença dele, quando ele escreve a carta aos Coríntios, e no capítulo de número 16 da primeira carta, ele diz assim: eu não posso ir agora para os irmãos, mas eu vou ficar em Éfeso, porque uma porta grande e eficaz para o trabalho se me abriu. O apóstolo Paulo, como não é, nunca foi hipócrita, ele faz o quê? Ele aproveita a oportunidade que Deus entrega a ele de anunciar a palavra
para o nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo escreve a carta para os coríntios, e bem como ele sai de Éfeso e vai fazer as suas viagens, aquilo que o Senhor já havia lhe designado, aonde ele vem a ser preso em Roma, na sua primeira prisão, que a gente identifica como prisão domiciliar. E o apóstolo Paulo escreve então aquela que a gente chama de uma das epístolas da prisão, a epístola de Paulo aos Efésios, que tem como coisas interessantes o grande mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja, figurado de uma forma simbólica em
Então, irmãos, sabendo que nós temos que aproveitar todas as coisas, todas as oportunidades, eu quero dizer a vocês que não sejais falto de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho e que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E como você já ouviu muita coisa concedente a isso, eu pulo e vou para o versículo de número 19, que é onde eu quero consertar, onde eu quero concentrar o meu sermão, que Deus me deu no dia de hoje para falar aos irmãos. Ele diz assim: olha, vocês têm que ser cheios do Espírito Santo, mas como Deus enche e enche com propósito, quando vocês serem cheios do Espírito Santo, todos vocês vão falar
fica falando besteira. Jesus tem tanta coisa que abrange o nome de Jesus e a pessoa de Jesus. Tem tanta coisa que envolve o nome de Jesus, que é a obra salvífica dele. Não, sai de perto desse crente ruim. O Espírito. Sai. Vai embora do lado dele. Esse crente ruim só fica falando mal, murmurando. Não tem um motivo para dar glória a Deus. Empurra Jesus para ele. Glória a Deus. Para falar de Jesus. Vive Jesus, mas vai falar de Jesus como? Se ele não tem Jesus na vida e o Espírito Santo não é na vida dele. O apóstolo Paulo também fala concernente, falando entre vós com salmos e com hinos. Falando entre vós com salmos e com hinos. Essa expressão de hinos está voltada aos cânticos de louvor a Deus, que sai do profundo do coração de uma forma espontânea. Então, eu vou entender que existem várias maneiras de louvar ao Senhor. E a palavra louvor, ou verbo louvor, nas suas devidas conjugações, existem no mínimo 5 palavras no seu original que o identifica como louvor. A primeira expressão é halá, de aleluia. Halá quer dizer elogiar alguém porque você se orgulhou de uma virtude ou de uma honra que possui tal pessoa. Sabe por que nós louvamos a Deus? Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Uma outra palavra, yatá, que é a palavra louvare, que quer dizer adorar a Deus com as mãos estendidas. Tem gente que diz assim: pra quê? Pedir para o povo levantar a mão. É melhor pedir para o povo levantar a mão para adorar a Deus do que dar um pau na mulher com a mão. É melhor pedir para o povo levantar as mãos sem ira e sem contenda do que tu bater nos teus filhos com violência e do que tu bater na tua própria mulher. É melhor a igreja levantar a mão e adorar um Deus que é poderoso do que fazer coisa que não presta com a mão. Então quem veio louvar o Senhor com as mãos estendidas? Uma outra expressão é sabat. Sabat quer dizer elogiar ou acalmar. E alguém interpreta essa expressão de elogiar ou acalmar, aquela canção que a mamãe canta para o filhinho dormir, para acalmar ele, para acalmar ela. A expressão também que vem do original louvor é toda levantar as mãos em agradecimento. Quantos pode levantar a mão em agradecimento? Você pode levantar a mão em agradecimento? Levante a sua mão, por favor. Agradeça a Deus pelo fôlego de vida, pela tua história. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito na tua vida. O Espírito Santo do Senhor nos leva a louvar a Deus de diversas maneiras, com o nosso testemunho, com as nossas pregações, com os nossos playbacks, enfim, louvar a Deus. A primazia que o Espírito Santo nos dá é de delegar a Deus o louvor, o mais belo louvor. É por isso que o Espírito Santo está aqui para nos encher com o propósito de falar de Jesus e de louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é. Uma outra expressão do louvor que quer dizer para todos adorar ao Senhor por aquilo que Ele fez, faz e continuará fazendo em nosso propósito. Você pode louvar a Deus por isso, você pode glorificar a Deus por isso. E aí o apóstolo Paulo também fala no verso 19, dizendo assim: louvai ao Senhor com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Aqui existe duas interpretações. E alguém se confunde na questão de cânticos espirituais quando vai cantar, erra o playback e começa a falar
Como é que as pessoas vão querer ser cheias do Espírito Santo? Se após ser cheio dele, tem coisas que acontecerão de ficar abismado. Ser cheio do Espírito Santo é uma questão de querer, de almejar, de desejar e saber que não existe coisa melhor do que a presença do Espírito Santo. Oh, maravilhoso de Israel! Eu estava pregando na cidade de Porto Alegre, no distrito de Zafira. Domingo à noite eu preguei e no início da mensagem o Senhor começou a tomar a igreja. E algumas almas começaram a vir para frente aceitando a Jesus e algumas outras estavam sendo batizadas pelo Espírito Santo. Isso no último final de semana de março. Agora, final de semana que passou, eu voltei para pregar no mesmo setor em uma outra congregação e os irmãos disseram assim: irmão Júlio, o vizinho do lado da igreja ficou endemoniado, disse que ia pegar o pastor e ia dar uma coça nele, porque a igreja estava fazendo um barulhão. E aí a gente falou para ele: não, mas o barulho da igreja é um barulho santo. Por que o Senhor não se levanta contra o vizinho do outro lado, que bota um carro ligado numa sonzeira alta com palavras de pornografia? E o vizinho disse assim: não, é porque lá ele não me incomoda, agora o barulho que vocês fazem está me incomodando.
irmãos que não cantaram, Deus abençoe os irmãos, amém? Deus abençoe os obreiros que vieram, Deus abençoe a todos, irmãos, do Senhor Jesus. Amanhã nós vamos ter aqui, amanhã não, hoje, 3 horas nós passamos na Betina, das 22 a 1 da manhã. Ele não vai ter que terminar, né? Mas já vamos estudar. Vamos terminar. Lembrando que a próxima vigília será no dia 1º de julho. 1º de julho, mês 6, que nós vamos ter a presença do setor de 13. E todos os irmãos que vieram, se vocês gostaram, vocês não votaram. Como encher essa beleza, se precisar, a gente pede para o pastor Albertinho, que é o nosso irmão aí, cuida, visão, tendas, milagres, né? Coordenador de tudo isso aí, nós já estamos batendo na rua. Certo, pastor Albertinho? E botamos as cadeiras de plástico na rua e vamos adorar o Senhor. Amém? Pastor Alceu vai estar orando e também despedindo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor.